E aí, você não vai pegar nenhum salgadinho pra você? Ah, não, obrigada, é que eu sou vegetariana. Mas não come nem peixe? Ué? Peixe é vegetal? E aí, vai comer o que agora que você virou vegetariano, hein? Deixa eu ver. Lasanha de berinjela, quibe de abóbora, batata rosti, estrogonofe de cogumelo, bife de soja e hambúrguer de grão de bico. É isso que eu vou comer agora que eu virei vegetariano. You suck! Você sabe que não é saudável esse negócio de ser vegetariana, né? Isso vai fazer mal pro seu corpo, você vai acabar doente. Ah, é? E da onde que você tirou essa informação? Sei lá, falam por aí o tempo todo. Ah, falam por aí o tempo todo que a Terra é plana, que não existe aquecimento global, que gato preto dá azar, que abrir guarda-chuva dentro de casa mata a mãe. Você acredita em tudo isso que dizem por aí, então? Sabe o que eu acho muito engraçado? Você fala que tem dó dos bichinhos, mas essa alface aí que você tá comendo não foi arrancada do pé? Lá da raiz, da plantinha? Você não tem dó da plantinha também? Dó eu tenho de mim, entendeu? Porque esse papinho nem tá puxado. Mas de onde que você tira suas proteínas? Essa é uma informação ultra secreta dos vegetarianos. Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Shhh. Amor, que delícia esse estrogonofe que você fez, viu? Sabe uma coisa que eu tava pensando? Eu acho que eu nunca conseguiria ser vegetariano. Eu gosto muito de carne. Você sabe que esse estrogonofe é de jaca, né? Mas bacon é tão bom. Mas berinjela, abobrinha, cenoura, tomate, alface, cogumelo, banana terra, banana prata, banana maçã, pera, mamão, abacate, tapioca, mandioca, feijão, lentilha, arroz, são tão bons. Eu até como carne, mas pelo menos é orgânica. Ah, parabéns! Que atitude boa, viu? Os animais super agradecem. Pelo que mesmo? Amiga, trouxe batata pra gente. Ah não, tem bacon. Obrigada. Ai, que frescura! Só separar. Vai, pega. Tem um cabelo aí. Que nojo, vou trocar. Ué, que frescura! Não é só separar? Tira o cabelo e come. Fatality. É, cara, eu como carne porque os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar. Isso é um fato. E vocês, vegetarianos, simplesmente não... O que foi? O que foi? Não, eu só tô dando uma olhadinha pra ver se eu acho o dente de sabre de ataque do medonho leão no topo da cadeia alimentar. Mas, cara, o ser humano é carnívoro por natureza. Nem me fala, cara, eu tô segurando meu instinto de caçar um bicho, você não tem ideia. Falando nisso, eu tô de olho naquela pomba ali na janela. Eu vou caçar ela, você me segura. Me segura, cara, eu vou caçar essa pomba agora, me segura, que eu preciso comer uma pomba agora. Me segura que eu vou lá. Nossa, eu vou te falar, eu acho vegetariano tudo chato. Acho uma palhaçada esse negócio de direito dos animais. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui rapidinho. Por que eu vou querer ficar vendo um filhotinho de porco? Assiste, é fofo. Ah, que bonitinho, parece até um cachorrinho. Eu nem acredito que eu como esses animaizinhos. Pois é, né? Ainda dá tempo de parar. Olá, tudo bem? Como estamos? Gostaram do vídeo? Ele é cômico. É uma maneira de fazer humor com assuntos sérios. Mas embora seja humor, eu só coloquei o vídeo para a nossa introdução da aula de hoje. Você vai gostar do tema, é um tema maravilhoso, um tema que fala sobre o viver saudável. Muitos talvez não tenham noção, mas a verdade é que Deus orienta nós, seres humanos, de como nós podemos viver de maneira saudável. Deus tem um regime alimentar adequado para todos nós, seres humanos. Você sabia disto? Sobre como comer, como beber, como ter o nosso estilo de vida saudável. E eu tenho certeza que você vai aprender muito na aula de hoje. Exatamente. Preparei a sua Bíblia, prepare também o seu caderno, o seu lápis, a borracha, os textos bíblicos nós vamos anotar todos, gravar para o nosso crescimento e para o nosso crescimento espiritual de hoje. Que Deus abençoe e vamos à nossa aula. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado hoje. Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua vontade, dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa cada ouvinte e que no final deste estudo nós estejamos mais próximos de Jesus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o slide para que nós possamos, então, avançarmos na nossa aula de hoje.
Muito bem, muito bem. Ok. Já estão vendo aí? Tem um ditado que diz que um peixe morre pela boca. Você já deve ter ouvido falar esse ditado. Talvez até tenha usado ou use aqui e acolá com seus amigos. E por mais que seja um ditado, você sabe que é verdade. O peixe morre pela boca. Mas eu lamento dizer que não é só o peixe também. Não é só o peixe, não. Nós, seres humanos, também, se nós não soubermos cuidar do nosso corpo, também morremos pela boca. Diga-se de passagem, nós já fizemos um estudo aqui como que o pecado entrou no mundo, e não é à toa que aqueles que gostam, talvez, de ver, colocar uma pitadinha de humor na história, né? O pecado entrou pela boca, você sabe. Bom, eu já disse que, e nós já aprendemos na Bíblia, que o pecado não foi o fato de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia primeira é que eles desobedeceram a Deus. Mas, digamos que de maneira física, concreta, né, literal, a maneira como eles personalizaram a desobediência foi pela boca. Então, presta atenção que a aula de hoje é linda, é maravilhosa, e eu tenho certeza que você e eu vamos nos beneficiar muito e conhecermos a vontade de Deus para nós. Então, creio que você já está aí com a sua caneta, com o seu caderno. Tome as devidas anotações. Vamos avançar, meus amados? Doutora Gillian McCates, ela diz, você é o que você come. Ela escreveu um livro, uma obra intitulada com este título, Você é o que você come. É um título sugestivo, mas eu vou além. Nós somos aquilo que cremos, nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que falamos, e é óbvio, nós somos também aquilo que comemos. Deu para você perceber? Enfim, nós somos aquilo que nós definimos, que nós decidimos ser da nossa vida, ou fazer da nossa vida. Como já dissemos, muitas pessoas são como peixe, morrem pela boca. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque o assunto aqui é bíblico, e nós vamos direto para a Bíblia. O que eu quero que você entenda é que Deus se importa com você, comigo. Deus se importa conosco. Deus se importa com a nossa saúde, com o nosso físico, a nossa estrutura física. Deus quer que nós sejamos saudáveis. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Coríntios. Não esqueça que Coríntios está lá no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e depois de Romanos já chegamos às cartas de Coríntios. Eu quero que você abra especificamente a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, e leiamos aí o verso 19. Aguardar que todos achem, fique tranquilo, para que você não se perca. Se for necessário, dê um clique no vídeo, dê uma pausa, faça suas anotações e volte para a Bíblia. Depois é só continuar a aula clicando novamente no vídeo. 1 Coríntios 6,19, diz assim o texto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Veja que quando Paulo escreve estas palavras aos Coríntios, é porque ele tinha conhecimento de causa, ele conhecia a Bíblia. E se nós formos parar para analisar, Paulo aqui, ele não inventou nada, ele não criou nada novo. Basta que nós possamos pensar. Quem criou o homem? Deus. O que Deus é? O Todo-Poderoso, é eterno, é onisciente, é onipresente. Quer dizer, Deus é tudo de bom. Simplesmente Deus é bom. Deus é santidade. E agora eu quero que você preste atenção aqui. Em Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28,
Você já conhece o texto lá no primeiro livro da Bíblia, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Presta atenção no que diz o texto. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Eu vou pedir que você volte ao primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versos 26 a 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está vendo aí? Então pensa. Se Deus é onisciente, tudo sabe. Se Deus é onipotente, tudo pode, Ele é poderoso. E se Deus é onipresente, está em qualquer lugar ao mesmo tempo. Se Deus é santo, se Deus é eterno, se Deus é maravilhoso, amigão, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Logo, o homem foi criado com essas características. Agora, nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo São Paulo dizendo, fazendo uma pergunta: vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É óbvio, Deus nos criou. Quando Deus nos criou, nós tínhamos conosco, na santidade, na perfeição, a presença direta do Espírito Santo conosco. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, logo nós somos santuário de Deus. Continua o apóstolo São Paulo dizendo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Primeiro, nós somos criados por Deus, logo nós pertencemos a Deus. Esse texto é muito importante para que você e eu tenhamos noção de uma coisa. O nosso corpo não nos pertence. Costumeiramente, nós conhecemos e ouvimos pessoas dizerem, eu sou dona do meu próprio nariz. Puro engano, ledo engano. O que as pessoas não sabem e precisam descobrir é a respeito da grandiosidade da vida, das grandes verdades que regem a vida. Querido, você não pertence a você mesmo. Você pertence a Deus. Deus é o seu Criador. É Ele quem te elaborou. Quando eu falo você, estou falando de todos nós seres humanos. Deus é o nosso dono. Preste atenção, aqui está no slide, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Leiamos o verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja que o apóstolo São Paulo, além de fazer uma pergunta para que nós possamos pensar, para que nós possamos refletir, para que nós entendamos que o nosso corpo não pertence a nós, nós não podemos fazer o que quisermos no nosso corpo. Eu não vou entrar no assunto aqui agora, porque nós estamos falando hoje sobre alimentação, mas eu quero adiantar uma coisa para você. Nós somos de Deus duas vezes. A primeira vez porque Ele nos criou e a segunda vez porque Ele nos comprou. Calma, nós vamos chegar lá. Mas já vou te adiantando que o verso 20, Paulo já está falando sobre isso. Quando ele diz no verso 19, cuidem do vosso corpo, porque o vosso corpo é templo de Deus, é santuário de Deus, é santuário do Espírito Santo, porque vocês não são de vocês mesmos. E no verso 20 ele diz, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, por direito, em toda e qualquer circunstância, por onde nós pensarmos, sempre nós pertencemos a Deus. O direito a nós pertence a Deus. Deus é quem tem o direito a nós. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Segundo, porque Ele nos comprou. A expressão que eu falo, comprar aqui, é a colocação que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou sangue para nos resgatar, para nos tirar do pecado, para nos livrar da penalidade do pecado, que é a morte. Logo, Ele pagou um preço. Ele pagou o preço mais alto que pode existir. Ele entregou a sua própria vida, custou a morte de Jesus Cristo.
É por isso que o apóstolo São Paulo usa a expressão: vocês foram comprados por preço. Preço que ninguém pode pagar. Preço que nem toda a riqueza do mundo pode pagar. Por quê? É preço de sangue. Custou a vida do nosso querido Jesus Cristo. Muito bem. Vamos avançar? Então, nós já vimos, segundo o texto bíblico, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Quando nós vamos às páginas da Bíblia, nós nos deparamos Deus já com todo um planejamento, um script para que nós fôssemos bem-sucedidos aqui fisicamente. Lá na criação, quando Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no 7º, mas fazendo uma referência direta ao 6º dia, quando ele cria o homem, Deus já havia também planejado como seria a manutenção diária do homem. Vamos lá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29. Depois de Deus ter criado o homem, no verso 29, ele diz, presta atenção, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Você está prestando atenção? Note, vou passar o texto aqui no slide para que você também possa conferir. É importante que você leia na sua Bíblia, passando no slide para fixação do texto, mas anote aí também. Nunca mais esqueça desse texto. Esse texto está dizendo qual foi, quando Deus nos criou, o que foi que ele providenciou que fosse para sempre a nossa alimentação. Veja, disse Deus, eu dou a vocês toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Tem um nome para o alimento que vem direto da natureza, dos vegetais. Você já ouviu essa expressão? Vegetarianismo. Então, o alimento primeiro que Deus deixou para a ingestão do ser humano, para o alimento humano, são os alimentos naturais, os alimentos vegetais. Aqueles alimentos que vêm direto da natureza. Então, quando o homem sai das mãos do Criador, o plano de Deus para com o homem é que o homem se alimentasse somente de coisas da natureza. Folhas, verduras, legumes, grãos. Pode parecer, e eu sei que vai parecer para muitos que estão assistindo esse vídeo, estranho. Mas já não é tão estranho assim. Hoje, pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem Bíblia, eles têm regime alimentar direto relacionado às coisas vegetais. Então, nós vivemos no século XXI, nessa questão, pessoas que não são ligadas à religião, à crença nenhuma, eles têm cuidado do corpo. Isso a medicina prega, os naturalistas pregam. Porém, essa ideia de comida vegetariana, vegana, ovo-lacto vegetariano, isso não é mais um atributo somente da pregação dos crentes, mas sim daqueles que têm, sem querer agredir ninguém, daqueles que têm bom senso, daqueles que têm equilíbrio, daqueles que dão ouvidos à voz da saúde e querem cuidar do corpo. Mas então vamos voltar à Bíblia. Originalmente, então, o homem, Deus criou para que ele se alimentasse de alimento natural, vegetal. Então, quando o homem sai das mãos de Deus, não foi plano de Deus que o homem fosse carnívoro. Isto é, não foi plano de Deus que o homem pudesse se alimentar de carne. E alguns podem estar perguntando, então, quando que o homem passou a comer carne, pastor? Alguns dias atrás, você lembra-se que eu disse que as questões da vida, usando, claro, o bom senso, nós vamos encontrar respostas na Bíblia.
Então, como nós estamos estudando hoje, Deus planejou até a alimentação humana. E nós encontramos na Bíblia exatamente do porquê que o homem passou a comer carne. Então, quando nós vamos às páginas da Bíblia, nós encontramos uma famosa história que alguns nunca leram na Bíblia, mas pelo menos já ouviram falar. Que até Hollywood já fez filmes a respeito de Noé, a história de Noé, a Arca de Noé, o dilúvio. Lembram-se desta história? Pois é. Segundo a Bíblia, depois do dilúvio, isto é, pós-dilúvio, Deus liberou ao ser humano fazer uso de algumas carnes. Lembre-se que eu estou dizendo algumas. Mas vamos deixar a Bíblia falar? Abra sua Bíblia aí no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9, e leiamos os versos de 1 a 3. Gênesis 9, versos de 1 a 3. Diz assim o texto. Eu vou mostrar no slide para ficar mais fácil para você. Leia comigo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse a eles, isso pós-dilúvio, o dilúvio já havia acabado, as águas já haviam baixado, Noé e a sua família haviam saído da arca, os animais também. E quando as águas do dilúvio baixaram, é importante que você saiba que a terra estava devastada. Não havia nada na face da terra, porque as águas do dilúvio haviam destruído tudo. Imagine Noé saindo da arca e todos os animais encontrando uma terra, muita lama, claro que tinha muita coisa seca, mas de vegetação praticamente nada, porque as águas tinham acabado com tudo, lembram-se? Agora, você pergunta, tudo bem, pastor? Noé sai da arca e o que eles comeriam? Veja que Deus sempre age conosco, queridos, com equilíbrio. E agora volte ao texto. Abençoou Deus a Noé, isso pós-dilúvio, e abençoou a seus filhos e disse a eles, eu quero que vocês sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Encham a terra, quer dizer, voltem a povoar a terra. Tenham filhos, netos, bisnetos. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Eu quero que você preste atenção, porque quando você lê somente até o verso 3, você pode pensar, puxa vida, então Deus liberou qualquer tipo de carne para nós comermos. Qualquer coisa para comermos. Não, não é bem assim, tá? Aqui Deus está fazendo uma referência que tudo estava sob o domínio do homem, da mesma maneira como Deus havia colocado ao domínio do homem tudo quando o mundo fora criado. Porém, existe uma regra no mundo da teologia em que é uma frase muito citada por pastores, teólogos, estudantes da Bíblia. Eu quero que você anote essa frase que eu vou falar. Um texto fora do contexto é um pretexto. Vou repetir de novo. Um texto fora do contexto é um pretexto. Agora eu vou explicar dentro da Bíblia o que significa um texto fora do contexto é um pretexto. Então vamos lá. Pense, você está abrindo a Bíblia. Aí você se depara com um texto bíblico. O que é o texto bíblico? É a palavra de Deus, o que está escrita num determinado livro, capítulo e versículo. Ali está o texto escrito, a história, o conteúdo que você está lendo, um texto. Agora, o que é contexto? Contexto significa, tem implicância, tudo que está envolvido no texto. Esse é o contexto. Por exemplo, você lê uma história, você precisa ter em mente algumas coisas. Por que aconteceu aquela história, como aconteceu, quando aconteceu, em quais circunstâncias é o porquê, certo?
Então, para nós entendermos o contexto de uma coisa, é necessário que nós reunamos alguns aspectos do evento em si, da história assim, para que nós entendamos o porquê daquela história, como que ela está acontecendo, por que ela está acontecendo, o que está envolvido. Então, quando você pensar em contexto, pense em toda uma estrutura da história que foi possível construir a história, tá certo? Quais são os fatos? Qual é a narrativa? O que o autor da narrativa quis dizer? Qual é o pensamento do texto? Quando alguém escreve uma obra, seja ela real ou não, seja ela verídica ou não, seja simplesmente um romance, seja uma notícia, seja uma história. Então, existe um porquê. O que o autor, quando expressou a sua ideia no texto, por que ele chegou àquela conclusão de escrever o texto? Eu não sei se eu fui claro, talvez fui confuso para alguns de vocês. Mas de uma maneira simples, então vocês já sabem que texto é o que está escrito. E o contexto tem que levar em consideração o ambiente que foi escrito o texto. É o conteúdo, a ideia do texto, a ideia do conteúdo. Tá? Isso é contexto. Então, vou repetir. Um texto fora do contexto é um pretexto. E o que é um pretexto? Nesse contexto que eu estou explicando, um pretexto se torna algo não real, algo falso, algo que não procede. Então, se você pega uma frase e interpreta ela de qualquer jeito, logo você está forçando a ideia do texto. Você está adulterando, você está tirando da realidade, você está tornando o texto uma coisa frágil, banal, sem sustentação. Não sei se você consegue alcançar a minha ideia. Então, veja bem, um texto da Bíblia lido fora da realidade da ideia do texto acaba se tornando o quê? Uma compreensão falsa, algo que não é real. E esse texto aqui, de Gênesis, capítulo 9, de 1 a 3, eu não vou fazer rodeios, não, vou direto. Pessoas que querem justificar os seus hábitos alimentares, diga de passagem, os seus maus hábitos alimentares, eles pegam esse texto para dizer que pode comer de tudo. Porque logo no início, perceba que Deus, no verso 1, abençoa Noé e os seus filhos. Depois dá uma ordem para eles: a terra é de vocês, dominem sobre ela. Tenham filhos, cresçam, se multipliquem. Eu vou dar tudo o que existe na terra sob o controle de vocês. E aí Deus entra na questão de alimentação. No verso 3, Deus diz: tudo o que se move e viver ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tá. Aí você vai dizer: então posso comer de tudo. Antes que nós possamos analisar alguma coisa, eu pergunto. Vamos falar do nosso contexto aqui de Brasil. Você come sapo? Você come lesma? Você come cobra? Você sabe que eu estou fazendo algumas perguntas e há pessoas que comem cobra. Há pessoas que comem sapo, rãs. Há pessoas que comem carne de jacaré. Há pessoas que comem rato. Rato que eu digo são uns preazinhos do mato e coisas parecidas. Ou então comem carne de animais da família dos roedores. Mas eu não vou entrar no X da questão. Vamos falar aqui dos alimentos mais comuns que se come no Brasil. Carne de boi, carne de porco, carne de ovelha, carne de cabra, carne de galinha, carne de pato, alguns pássaros e por aí vai.
E existe uma briga entre ideias de pessoas, precisamente entre crentes, alguma classe de crentes, não é? É, porque essa questão de comer carne ou não hoje não é mais uma briga só de crentes e não crentes. Como eu disse para você, tem muita gente aí que não é crente, tem muita gente que não vai à igreja, que não acredita em Deus, mas que tem uma alimentação assim mega saudável, permita-me dizer, que nem encosta em carne. Então, vamos entender algumas coisas. Atualmente nós estamos passando no mundo problemas com a Covid-19, o coronavírus. E logo no início saiu uma história de que o coronavírus era porque os chineses comem todo tipo de animais. Eles comem cachorro, eles comem cobras, eles comem escorpião, eles comem morcego e etc, etc. Tudo que você possa imaginar. Estão aí, o noticiário está dizendo aí que eles comem. E haviam dito que o coronavírus era lá alguma coisa. Veja bem, eu não sou cientista. É alguma coisa da mutação entre o convívio de morcego com cobra. Lembre-se, quem estiver assistindo esse vídeo, eu não quero que você pense, o pastor está falando besteiras, ele não entende. Eu não sou biólogo, não é minha área para saber, na verdade, qual é a situação em que surgiu o coronavírus. A verdade é que, no linguajar popular do povo, na cultura para o povo em geral, e eu faço parte do povo, que surgiu a história que o coronavírus era o homem em contato comendo a carne desses animais, cobra e morcego, que começou na China e surgiu o problema do coronavírus e que houve mutação passando para os seres humanos. Mas eu só quero que você entenda. Então, veja bem, pensando nessa história, aí você se depara aqui com esse texto. Lembre-se, eu disse Gênesis 9, de 1 a 3. Onde no verso 3, Deus diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E aí você fica pensando, e então, que Deus é esse? Que pede para a gente comer tudo e qualquer coisa, e aí vem as doenças, então já era ideia dele que nós ficássemos doentes? Não, 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 não. Te adianto, precisamente não. Lembra-se do que eu falei? Um texto fora do contexto é um pretexto? Só para você ter uma noção, exemplificando o que eu acabei de falar, vamos ler novamente Gênesis 9, de 1 a 3? Leiamos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Agora leia o verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Tá? Agora preste atenção. Você já percebeu que no verso 4, no verso anterior, verso 3, parece que Deus liberou tudo, comer qualquer coisa. Mas no verso 4, a ideia já é de restrição. Então, é para você, é para eu pensar, é para nós pensarmos que a ideia do verso 3 não é comer qualquer coisa.
não é também dizer que Deus deu qualquer coisa para comer. E é isso que nós estamos vendo aqui no nosso estudo. Pastor, mas tá bom. Então, é ou não é para comer carne? Deus mandou ou não mandou comer todo tipo de carne? Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos avançar, tá? Então, nós vemos aí que após o dilúvio, Deus permitiu o consumo de carne. Então, Deus diferenciou os animais para consumo? Vamos saber? Será? Vamos para o livro de Levítico. Você está em Gênesis, segundo livro é o Êxodo, terceiro livro é Levítico, terceiro livro da Bíblia. Abra aí em Levítico, capítulo 11. Leiamos os versos 46 e 47. Levítico 11, versos 46 e 47. Diz assim o verso 46. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer, e os animais que se não podem comer. Opa! Então, vamos voltar a Gênesis, capítulo 9, versos de 1 a 3, e procurar entender o que Deus está querendo dizer quando tudo que está sobre a terra é para o vosso consumo, porque agora nós já estamos lendo em Levítico sobre restrições a tipos de alimentos. E aqui, especificamente, aos alimentos que são carne. Tudo aquilo que é carne. Então, lembra-se que nós lemos, especificamente em Gênesis 9, verso 3, tudo que se move e viver ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E aqui em Levítico 47, Deus diz: há diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Vamos deixar que a Bíblia responda a nós. Eu vou passar o texto para que você leia e anote. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, nós já estamos vendo que na Bíblia, Deus apresenta, quando se trata do consumo de carne de animais, a Bíblia já apresenta dois grupos, os animais limpos e os animais imundos. É isso que nós acabamos de ler em Levítico, aqui no capítulo 11, versos 46 e 47. Então, lembre-se, depois que o pecado entrou, depois que o pecado entrou, nós passamos a ter duas categorias de animais. Quando se trata, claro, na questão de alimento. Animais limpos e animais imundos. E quais são os animais que a Bíblia, então, considera limpos, que se pode comer? Leiamos Levítico, capítulo 11, e o verso 3. Levítico, capítulo 11, verso 3. Eu quero que você acompanhe a partir do verso 1. Embora o slide está no verso 3, mas acompanhe a partir do verso 1. Levítico 11, versos de 1 em diante. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. É importante que você note, que você perceba que assim que se começa a ler o texto, está falando todos, Mas logo em seguida vem as especificações. Quando Deus fala todos, ele está se referindo a animais. O que tem 4 pernas, 4 patas. De todos os animais, lendo novamente o verso 2, dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. 3, todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina. Entre os animais, esse comereis. Estão vendo aí?
Então, no verso 3, Deus especifica, quando ele fala todos, é todo aquele que é quadrúpede. 4. Aí você pode dizer, pastor, mas todo animal tem 4 patas. Não, nem todos. Tá? Nem todos. Pense, por exemplo, no canguru. Tá? Ele anda em pé. Pense no macaco. O macaco, se for para andar também em posição ereta, ele anda. Ok? Então, todos os animais, verso 3, que tem unha fendida, e o casco se divide em 2 e rumina. Entre os animais, esse comereis. Qual é o animal que nós conhecemos mais comum entre nós seres humanos que tem essas características? Que é quadrúpede, que tem unha fendida e o casco se divide em 2 e rumina. Todo mundo vai dizer, pastor, é o boi. É isso mesmo. Tá? É o boi. Então, Levítico 11, verso 3, está fazendo aqui, dando algumas definições e características dos animais limpos que se podem comer. Então, quadrúpedes que podemos comer, ruminam e têm unhas fendidas, tá? Alimentos que voltam. O que é ruminar? É aquele alimento em que o animal mastiga, põe para dentro e depois volta do estômago para a boca e ele mastiga e volta a comer de novo. Eu quero chamar a sua atenção aqui para você para uma coisa. Alguém pode pensar, puxa vida, pastor, mas comer, jogar para dentro, depois voltar, parece uma coisa imunda. Meu amigo, você ainda não sabe o que é imundo, tá? Você que come carne de boi, saiba que ruminar é isso. Comer, colocar no estômago, depois a comida volta de novo para a boca, mastiga e devolve para o estômago de novo. Isto é ruminar. Muito bem. Então, vamos ver agora quais são os quadrúpedes que ruminam e têm unha fendida. Nós temos a cabra. Eu não sou criador, não sou fazendeiro, e eu imagino que muitos dos que estão ouvindo também não são criadores nem fazendeiros. Mas os animais mais comuns no nosso meio, nós conhecemos e podemos definir. A cabra é um animalzinho que tem unhas fendidas, o boi, o búfalo, uma espécie de boi, não é? Pastor, e o porco? Será? Aí você vai ver algumas coisas assim do tipo, o porco tem as unhas fendidas. Concordo com você. Mas ele não rumina. Está percebendo? Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o porco? Levítico capítulo 11, verso 7. Eu comecei a ler com você Levítico 11, verso 3, embora o texto está pedindo para nós irmos para o 7, mas vamos ler o 3 em diante, até chegar no 7. Vamos lá, Levítico 11, versos 3 em diante. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. Agora olha o que diz no verso 4. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. 6. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Isso é o coelho, né? Da família do coelho. Verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Olha o que diz o verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Estão vendo aí? Então, estou falando dos animais mais comuns para nós. É citado o porco como o quê? Como um animal imundo. É o que você leu aí no verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Então, ele é um animal imundo. Tá? Bem especificado.
ok? Então é importante que você domine uma coisa. As características dos animais imundos, eles têm que reunir as 3 características. Quais são? Precisam ter as unhas fendidas, ok? O casco se dividir em 2 e ruminar. Às vezes pode ter a unha fendida, mas o casco não se divide em 2 e não rumina. Por exemplo, vamos ver o cavalo. Tem casco que não é dividido em 2 e nem rumina. Então não se deve comer o cavalo, ok? O porco tem unha fendida, mas não rumina, então já é imundo. Aí você vai para animais como o boi, a cabra, já o boi reúne essas 3 características. E é simples nós dominarmos isto à medida que nós vamos lendo a Bíblia. Então, esse aqui nós estamos falando dos quadrúpedes. Mas aí dos animais aquáticos, será que Deus também prescreveu orientações sobre os peixes, se nós deveríamos comer ou não? Leiamos aí. Vamos para Levítico, capítulo 11. Vamos ler o verso 9. Levítico 11, verso 9. Diz assim o texto: de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esse comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Verso 12. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Então, estão vendo? Vamos resumir aqui. São os peixes. E é simples definir. Você encontrou algum animal marinho. Alguns dizem fruto do mar. Se tem barbatana e escama, segundo a Bíblia, é animal limpo, pode comer. Se não tem barbatana e nem escama, não coma, porque Deus considera imundo. Há muitos peixes que têm barbatana, mas não têm escama, e são lisos. São conhecidos como peixes de couro. Então, são imundos. Ok? Pastor, e os outros? Caranguejo, polvo, lula e outras coisas que o mar aí oferece. Ostras. Tem barbatana? Não, está imundo. Tem escama? Não, está imundo. Compreendes? Então, muito bem claro. Isso aqui não é conversa do pastor Herbert, nem conversa de adventista. Está na Bíblia. Agora tem mais. Vamos avançar aqui. Eu quero que você preste atenção no slide. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esse comereis. Estão vendo? Os aquáticos. Vamos para os aquáticos. Então, quais são os que a Bíblia permite comer? Tem escama e barbatana. Exemplos aí: pescada, sardinha, eu sei tantos outros, né? Pacu, tambaqui, pirarucu, né? E outros tipos de peixes. Teve barbatana e escama, é saudável. Agora, se não tem, não é. Camarão, arraia e tantos outros, como eu falei, a ostra, o polvo, lula, como alguns conhecem, e etc, etc. Também caranguejo e outros. Estes não, porque não tem barbatanas e nem escamas. Agora, antes que nós passamos aqui para a questão das bebidas alcoólicas, eu quero que ainda no texto de Levítico, capítulo 11, verso 12, ou melhor, verso 13, Deus fala também sobre as aves. Vamos lá? Levíticos 11, a partir do verso 13. Diz assim: das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. Aí ele cita aqui o nome de várias aves: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano,
falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, que mais? Segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Estão vendo? Então, esses todos são animais imundos, aves imundas. Verso 20. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Pensa aí na lagartixa. Tá, vai pensando aí outros. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Presta atenção que a Bíblia aqui cita alguns insetos que nós conhecemos que aqui no Brasil nós não comemos, porque não é prática do nosso povo. Mas não é porque nós não comemos que seja pecado comer. Aqui talvez seria até estranho você chegar para alguém no Brasil e dizer assim: olha, come gafanhoto. Agora mesmo, neste momento, nós estamos sofrendo ameaça de uma chuva de gafanhoto se aproximando do Brasil. Está aí até em alguns países da América do Sul, como a Argentina, se não me falha a memória, o Uruguai. Tá? E é o devorador. Segundo a Bíblia, você pode comer. Só que aqui nós não temos hábito de comer esses bichinhos. Tá? Então, se em alguma região do mundo, segundo o que se fala, são animais limpos. Aqui nós não temos. Eu quero que você perceba que a questão da alimentação, nós temos que, acima de tudo, primeiro, ouvirmos a Deus. Segundo, usarmos o bom senso. Tá? Então, essa questão do alimento, tanto para... Vamos pensar no contexto nosso aqui do Brasil. Há pessoas do Brasil que não comem carnes. São vegetarianos ou são ovo-lacto-vegetarianos. O que é o ovo-lacto-vegetariano? É aquele que não come carne, mas ele toma o leite e os derivados do leite. Então, ou do ovo. Come o ovo ou os derivados dos ovos. Esse se chama ovo-lacto-vegetariano. Ele não come a carne direta, mas ele se alimenta de leite, ovos e os derivados destes, e vegetais. Esse é conhecido como ovo-lacto-vegetariano. O vegetariano é aquele que só come vegetais. E hoje já criaram alguns nomes aí. Se não me pergunte também, que eu não sei definir direito o que é um, o que é o outro. O vegano. Eu entendo que o vegano também só come verde. É coisa mais ou menos assim. Tá? Não toca em carne. Mas por que eu estou falando desse assunto para você? Tentando explicar. Porque dentro do próprio meio dos crentes, diga de passagem dos crentes adventistas, algumas pessoas não têm equilíbrio quando vão falar sobre alimentos, cárneos ou não. Existe um grupo de pessoas dentro da igreja que criticam os que comem carne, como se estivessem pecando. E pessoas que comem carne limpas, que a Bíblia orienta a comer. E do outro lado existe também a mesma coisa. Os que comem carne, tentando se defender, criticam os que são somente vegetarianos e tentam se alimentar só de coisas naturais. Essa já é uma outra questão, não tem nada a ver com o estudo bíblico aqui, mas eu estou citando porque nós, seres humanos, não temos que chegar para os outros e omitir, ou melhor, emitir a nossa opinião. Não. A minha opinião aqui sobre o que se deve comer ou não comer é o que menos importa. O que importa aqui é a vontade de Deus. Eu estou simplesmente explicando. Para ser bem direto, estou explicando o quê? Que aquele que come carne limpa, presta atenção, aquele que come carne limpa não critique o que não come carne. E aquele que se julga vegetariano ou vegano ou ovo-lacto vegetariano, por favor, não critique o que come carne limpa. Tá? Que aí nós vamos entrar em outras questões, até mais para o lado da ética, tá? Para o viver saudável. Então, nós temos que ter equilíbrio. Há pessoas, se você puder abster-se de comer carne, de qualquer tipo de carne, abstenha-se.
porque é o melhor. Mas também não vá fazer sacrifício. Algo que Deus não pede para você. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia Deus dizendo que comer carne limpa é pecado. Então, por que existe aí uma gama de gente que não come carne criticando os que comem carne? Ou vice-versa. Deus esclarece, deixa bem claro que os alimentos imundos, sim, não se deve comer. Aí entra a questão dos animais, das aves, dos peixes, como nós estamos vendo. Vamos ver a questão das bebidas, tá? Das bebidas, e por aí vai. Porém, aqui nós estamos dizendo, aqui no Brasil, não é hábito do nosso povo comer gafanhotos, nem grilos. Mas não se assuste, algum dia você foi em algum país aí do mundo e chega lá as pessoas fritarem gafanhoto e grilos para comerem, não vá criticar também. Está escrito aqui. Por exemplo, ouvi falar, não sei, existe até algumas coisas por aí na internet. Os chineses comem até lagartixa. Essa bichinha que vive nas paredes. Já é diferente. Você percebe que é uma questão de um animalzinho imundo e que a Bíblia fala que dele não se deve comer. O que nós acabamos de ler aqui. Tá? A Bíblia é muito bem clara nestas questões. Tá? Ah, pastor, e a galinha? E o pato? Tá? Então, a Bíblia deixa bem especificado os alimentos que nós devemos fazer uso deles. Vamos ver aqui. Verso 23. Eu vou ler de novo a partir do verso 20. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Tá? Verso 26. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Verso 27. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Então veja que Deus faz aqui especificações. Vamos continuar avançando. Verso 28. E o que levar o seu cadáver levará as suas vestes, será imundo até a tarde, eles vos serão imundos. Tá? Verso 29. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. Estão vendo aí? Tá? Tiu, outros lagartos que tem por aí, jacaré, tudo da mesma espécie, tudo é imundo. Olha o verso 30. O geco, o crocodilo da terra, crocodilo, jacaré, a lagartixa, tá vendo? O lagarto da areia e o camaleão, todos animais imundos. Estes vos serão por imundos entre todos o enxame de criaturas. Qualquer que vos tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Verso 30. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E aí você vê aqui toda uma descrição. Leia o verso 34. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo, se estiver em contato com coisas imundas. Ok? Então, quando nós lemos as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar aqui todo o script de Deus nos orientando aquilo que nós devemos fazer uso para nossa alimentação ou não. Vá para o verso 45. Tá? Verso 45, Levítico 11, 45. Diz assim o texto.
Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o mundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Estão vendo aí? Então, Deus faz aqui toda uma colocação especificando aqui animais que se devem comer ou não. Agora, lembre-se, inicialmente, quando Deus criou o mundo, não era a dieta que Deus criou para o homem não era de animal, era só vegetais. Lembre-se, Deus resolve ceder para o homem. Até por isso ele especificou, já que quando o homem saiu da arca, pós-dilúvio, não havia vegetação, então o homem quer comer carne, então vou aqui fazer uma separação, uma divisão, já que quer comer o que ele deve ou não comer. Lembre-se bem disso. Agora, sobre bebidas alcoólicas. Será que a Bíblia também fala sobre as bebidas? Vamos lá para Provérbios, Antigo Testamento aí, ó. Tem o livro de Salmos, Provérbios fica depois do livro de Salmos, mais ou menos ali no meio da Bíblia. Você está em Salmos, avança aí, logo depois de Salmos vem o livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, verso 31. Que diz o texto, verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tá? Então, nós temos também orientações divinas sobre o uso de bebidas alcoólicas. Tá? O vinho curtido, lá a uva curtida, depois que ela passa por aquele processo de fermentação, se torna uma bebida alcoólica. Acontece que o ser humano, ele foi ao longo do tempo descobrindo alimentos que ele poderia produzir álcool. Então, todo alimento que contém, toda bebida ou alimento que contém álcool é reprovado por Deus. Tá? Aqui está falando do vinho, mas imagine, cerveja tem álcool, pinga é álcool puro, tá? É tanto nome de bebida, licor, champanhe. Aí você vai dizer, pastor, mas tem também as coisas que não contêm álcool. Existem as imitações. Outro dia eu entro nessa questão das imitações. Tá? A verdade, querido, é que entre o bem e o mal, nós devemos sempre evitar a aparência do mal. Tem muita gente que diz assim, olha, eu não tomo cerveja alcoólica, mas eu tomo cerveja que não tem álcool. Eu não tomo, não sei se é champanhe, ou é cidra que não tem álcool, alguma coisa assim. A verdade é que para vocês terem noção, nem refrigerante eu tomo. Eu já nasci assim, não tomo refrigerante. Não gosto. Minha natureza não pede refrigerante. Mas eu não estou aqui falando mal de quem toma refrigerante. Só estou dizendo a você que evite o uso daquilo que é suspeito. Por exemplo, nós estamos falando de bebidas que tem álcool. Cerveja tem álcool, licor tem álcool, champanhe tem álcool, vinho tem álcool e por aí vai. O que você imaginar que tenha álcool, evita. Vamos falar dos refrigerantes. Os refrigerantes, em média, não tem álcool. Tudo bem, não tem álcool. Porém, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa indústria midiática. A mídia, o que a indústria quer vender, é dinheiro. E aí você tem que analisar as questões que são colocadas nos refrigerantes que não são saudáveis. Quanta coisa artificial que contém nas bebidas. Como na comida também, tá? Os enlatados estão cheios de produtos químicos. Aí você até pode dizer assim, mas então hoje não se vai comer nada. Eu concordo com você no sentido de que a maioria dos alimentos hoje, principalmente os que nós consumimos na cidade, eles estão infectados
por muita coisa artificial, que não é saudável para o corpo. Mas até aí vai a questão do equilíbrio. Porque se você diz assim, eu vou comprar uma sardinha enlatada. Sardinha é peixe, e pode comer. Mas é preferível você pegar a sardinha no mercado, o do mar, e comer do que comprar sardinha enlatada. Eu vou comprar aí um molho de tomate. É preferível você pegar o tomate e fazer o molho do que comprar o molho de tomate enlatado. Você entende o que eu estou falando? Hoje a gente come bolachas, doces, os pães, até os pães que tem no mercado, eles vêm com produtos para eles durarem dias e dias na prateleira do mercado, senão embolora tudo e se perde rápido. Então veja a que ponto chegou o ser humano e a indústria dos alimentos. Felizes são aqueles que têm um pedacinho de terra longe da cidade, conseguem plantar e comer coisas saudáveis ainda. Porque até em se falando de coisas vegetais, nós temos problemas hoje. Hoje, digamos que 100% dos vegetais que estão no mercado para vender, as frutas, as verduras e os legumes, elas têm agrotóxicos. Que se não forem bem lavados, na ingestão deles, causa problemas. Tem muita gente que tem problemas intestinais, estomacais, câncer, devido aos agrotóxicos que são colocados nas frutas, nas verduras e nos legumes. Está comprovado. A gente vê um tomate muito bonito no mercado, olha, maravilha. Bom, nós estamos num contexto que a gente vai ao mercado comprar o tomate, mas pelo menos, lembra que eu falei do equilíbrio? Vamos chegar em casa, vamos lavar todas as frutas, verduras e legumes. Eu imagino até que agora na pandemia aí do coronavírus, o ser humano, digamos, à força, né? Aos trancos, aos empurrões, coisa que muita gente não fazia, e já deveria estar fazendo há tempo, está fazendo agora, com medo do coronas. Mas antes do coronas, com corona ou sem coronas, o ideal é lavar bem. Tomate, laranja, limão, abacaxi, seja lá o que for, antes de abri-los, lava com água e sabão. Tá? Nós temos orientações aí de gotinhas de cloro na água, uma quantidade, para depois lavar com água e sabão, esterilizar os alimentos. Coisas assim, queridos. É o viver saudável. E mesmo tentando viver saudável as doenças, ainda bem, imagine então se não tomar nenhum cuidado. Pensa bem, carne. Carne. Você já parou para pensar? O que eu vou falar agora, eu não estou falando mal de quem come carne, porque eu não falo mal de quem come carne. E eu ainda como carne. Já faz estou falando de mim pessoalmente, nem deveria, mas estou aqui citando, já faz uns 20 anos que eu não como a carne vermelha, carne de boi, carne de gado. Ainda como carne de frango, aqui e acolá. Estou tentando deixar. Eu consumo, em termos de carne, muito mais o peixe que a carne de frango. Mas vamos pensar, quando nós colocamos carne dentro do nosso intestino, eu vou usar algumas frases aqui meio chulas, dentro da barriga, dentro do estômago, a gente está colocando defunto dentro da gente, amigão. Pensa bem, o franguinho que foi morto, que a gente compra, a carne de boi, aquele é um animal que está morto, já foi morto, não se sabe há quantos dias, a gente leva para casa, tempera, tá gostoso, coloca aqui dentro, ó. E a gente fica andando com o animal morto dentro da barriga da gente. Deu para você perceber? Eu não sei quantas vezes, ou se alguém de nós que estamos aqui assistindo essa aula, já tivemos a oportunidade de ver animais mortos à beira da estrada. E estou falando de animais que se podem comer. Eu trabalhei alguns anos no norte de Mato Grosso como pastor.
e aqueles caminhões boiadeiros que carregam e transportam bois de fazenda para fazenda. Tá? Quantas vezes bois morriam dentro dos caminhões de bois, eles tiravam um boi morto, que tinha morrido, deixavam na beira da estrada e você passava lá, e lá estava aquele mau cheiro, os urubus, tudo podre e tal. E eu ficava olhando aquele negócio e ficava pensando, e nada é diferente desse troço aí quando a gente come carne dentro da barriga da gente, vai apodrecer lá dentro. Tá? Vai apodrecer lá dentro. Então, veja bem, nós temos que ter o equilíbrio, o bom senso. Eu não vou entrar aqui em dados científicos, porque não sou médico, não sou cientista, nós estamos aqui estudando a Bíblia, mas está comprovado que a incidência de câncer no ser humano muito se deve ao uso de carne vermelhas. E outros hábitos de vida. Bebidas alcoólicas, o cigarro é outro, o fumo, e por aí vai. Hoje temos as drogas, que debilitam e complica a saúde de todos os usuários. Resumindo, os nossos hábitos alimentares, carne, bebida, drogas, cigarros, seja lá o que for, todos eles matam. E matam os seres humanos aos poucos. Aí surgem as piadinhas do tipo, mas eu não tenho pressa de morrer. As pessoas ainda brincam com coisa séria. E elas só vão levar a sério quando estão numa cama de hospital, gritando, sofrendo, sem conseguir respirar, cheia de dores, tomando droga e mais droga no corpo para ver se alivia um pouco a dor. Aí já pega doença hospitalar. E aí, amigão, é o fim. Sabe? O açúcar é outro grande veneno da humanidade atualmente. O óleo, outro. Diga-se de passagem, grande parte da humanidade tem problema com diabetes e colesterol. Tudo isso porque a grande maioria, a incidência dessas doenças, falta de equilíbrio alimentar. Aí voltamos no início da aula de hoje, quando nós dissemos, o peixe morre por onde? Pela boca. Aí chega você com equilíbrio, querendo dar um conselho, às vezes para os da família mesmo, a gente dá um conselho, não faz isso, não come isso. A batatinha frita, essa concentração de óleo, isso é bomba para o organismo, estoura o organismo. Né? É que todos nós sempre temos o nosso ponto fraco. Às vezes a gente fala de uma coisa e a gente peca por outro lado. Eu estou falando aqui nessa aula de coisas que eu não faço, mas em contrapartida quem me conhece vai me repreender por hábitos não saudáveis que eu pratico. Sabe, a gente se concentra tanto em alguma coisa, às vezes é dormir pouco, dormir tarde, uso de doces, chocolates, sabe, essas guloseimas que estão aí. Pois é, e a indústria está aí vendendo esses negócios, tá? Você sabe qual é o cara que mais gosta que você e eu comamos doce? É o dentista, tá? Mas hoje já tem os médicos aí, os proctos, né? Tá? Que cuidam aí da parte intestinal, porque a humanidade está doente, tá? Outro, na linha médica, todos os médicos e o pessoal que está mexendo com a área da mente, a psicologia, sabe que o ser humano está doente. O psiquiatra precisa de tratamento da mente, tá? A psicanálise são campos da medicina que estão sendo bem-sucedidos no mercado. Porque, resumindo, no contexto geral, o ser humano está doente. Nós estamos doentes. Eu não estou dando uma aula aqui para converter você aos bons hábitos. Essa aula é para mim também. Para eu, junto com você, nós nos convertermos aos bons hábitos, porque, amigo, amiga, a vida é muito curta. E se nós não zelarmos agora da nossa saúde, a velhice vai nos cobrar. Os anos cobram caro da gente. Quer ver outro? Atividade física.
como nós negligenciamos a falta de atividade física, é prejudicial ao nosso organismo, ao nosso corpo, à nossa saúde física, e acaba afetando tudo, social, intelectual, cultural. É claro que vai afetar o financeiro, você pode pensar que não. Como é que você vai trabalhar doente? Logo vai faltar o dinheiro, não vai ter filho, vai faltar dinheiro. Está vendo como uma coisa está intercalada com a outra? Então nós temos que aprender a viver saudáveis. O equilíbrio da mente, sabe, gente que guarda rancor, ódio, isso destrói o corpo. Ciúmes, tá? Isso mina o ser humano, isso acaba com o ser humano. O estresse, preocupação demasiada. Então, é uma infinidade de coisas que nós temos que aprender a viver e, embora muitos não acreditem, é verdade. Para cada coisa nós temos que procurar um especialista. Hoje, a pior doença hoje que eu considero que mata o ser humano aos poucos, tem muito defunto ambulante aí, é a depressão. O ser humano está deprimido. Então pense em doença. De todos os lados que nós nos viramos, nós estamos cercados de doenças. Elas estão prontinhas aí para nos atacar. Então, aí eu digo para você, tá? Hoje nós temos os especialistas de tudo que você queira. Nós temos os médicos, médico do coração, médico para cuidar do fígado, dos rins, tá? Da cabeça, dos ossos, e por aí penso. Tá? Tem o médico dos homens, médico das mulheres. Entende o que eu estou querendo falar? Todas as áreas. Mas aí nós temos as áreas da mente, a psicologia, acabei de citar aqui a psicanálise, a psiquiatria, áreas da mente. Tá? Aí nós temos, nas ciências humanas, a questão dos direitos. Nós temos o advogado, o promotor, o juiz. E temos o pastor também, que é o que mexe com o quê? Lida com uma coisa chamada fé. E aí é que está o grande drama, onde as pessoas às vezes procuram todas as áreas e não procuram uma das principais, que é a fé, que é Deus, que é Jesus. E o resultado? Nós chegamos em 6.000 anos de história do mundo, o ser humano está doente. A Terra já não suporta mais a ela mesma, ela está cansada, está começando a reclamar o que é dela. Tá? Ou você acha que tudo está acontecendo aí à toa? Terremotos, maremotos, vulcões, tá? Tudo que você possa imaginar é a Terra reclamando que é dela. E vai piorar. Vai piorar, amigão. Aí vem camada de ozônio, desmatamento, a seca, a chuvarada que vem, os desmoronamentos. Aí entra a questão social, a pobreza do ser humano, vai morar em qualquer lugar, cai morro, soterra gente. Aí entra o ser humano sem Deus, é a violência, uns matando os outros, roubando. O camarada que já está doente em tudo da vida, que não tem paciência com o outro, acaba explodindo com o outro, matando o outro, puxando uma arma, uma faca, acaba com a vida do outro. Entra a questão moral, que são as traições, tá? Que é a inveja. Dá para você perceber? O ser humano está doente, doente. As drogas são outras. Quer ver outra? O dinheiro. O dinheiro está dizimando muitas vidas. Porque tem gente que vende a alma por dinheiro, tá? Para não dizer outra coisa, vende a alma lá para o Zé Fulano lá, em troca de coisa, dinheiro. Mulher. Quando eu digo mulher, eu estou me referindo à área da sexualidade, a sensualidade. É homem e mulher, tá? Entregues ao sexo. Aí vem as doenças venéreas. Então, para um pouquinho para pensar. Há 6.000 anos nós estamos convivendo com esse tipo de problema. E no meio de tudo isso existe uma coisa que se o ser humano colocasse em primeiro lugar, mesmo o mundo estando feio como está, seria resolvido. A questão da fé, Deus, Jesus. E tem gente que já extrapola para o outro lado. Ah, o pastor. Aí tem gente que está doente, vai procurar o pastor cura ele. E eu vou dizer uma coisa, amigo.
Não vai atrás de igreja nem de pastor para você ser curado, porque você não vai ser curado. Se você está depressivo, vá procurar o médico que vai te tratar de depressão. Se o teu problema é mental, vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, porque o pastor não vai tratar do seu problema. E vá, porque senão você vai morrer rápido. Se você está com problema do coração, vai procurar o cardiologista. Se você é mulher, precisa de ginecologista, procura a médica ginecologista, não o pastor, não a pastora. Se você é homem, está com problema aí na sua parte reprodutora, procura o urologista e não o pastor. Está me entendendo? Se o seu problema é moral, se precisa de leis, procure o advogado, procure o promotor, procure o fórum, procure os seus direitos. Tá? Estou falando aqui de molestações da vida. Certo? Hoje é um grande problema seríssimo. Tá? Crianças serem violentadas. Se esse é o problema, procure a polícia, denuncie, tá? Essa questão contra o menor. Certo? O problema do feminicídio e tal. Eu estou falando de um mundo doente, amigos. De um mundo doente. Então, cada um procure o especialista da sua área. Ah, então nunca vou procurar o pastor? Vai. Você vai procurar o pastor. Mas você vai procurar o pastor porque ele vai te mostrar o caminho. Ele vai apontar para Jesus e dizer, ele é o caminho. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, os pastores estão aqui, trabalhando com a fé, para conduzir os que estão doentes a Jesus. Mostrar que a vida não é essa miséria aqui. Esse é o trabalho do pastor. O trabalho do pastor é dizer que você... Se você começar a prestar atenção em Deus, na Bíblia e na fé, sua vida vai mudar. Por quê? Porque você está buscando a Jesus. E ainda que essa vida aqui judia de você e ela procure destruir você, há vida para você na eternidade. Porque Deus prometeu que Ele não vai deixar esse mundo aqui tripudiar dos seres humanos como está tripudiando até hoje. Ele disse, vai chegar um momento que eu vou interferir nesse negócio aqui. E agora eu venho de uma vez por todas para acabar com o mal e colocar tudo que é bom, fazer tudo de novo. Aí é o trabalho do pastor. Então nós temos que parar com esse negócio de é um pastor, é charlatão, quer dinheiro. Tá certo, tem muitos falsos pastores aí. Tem muitos profetas do diabo. Tem muitos falsos profetas por aí. Está cheio de anticristos. Está cheio, é o que mais tem. Gente mal intencionada com Bíblia na mão. Também estão doentes. Estão doentes do caráter. Estão doentes de tudo. E mais da fé. Esses estão doentes da fé também, porque eles não têm fé. Eles são charlatões. Desculpa a expressão e a franqueza. São filhos do diabo. Agentes de Satanás. Para levar muitas ovelhas. São lobos vestidos de cordeiro. Para levar muitos à perdição. Desculpem, queridos, mas também estão doentes. Esse negócio de igreja para tudo... Eu não tenho nada contra igreja para tudo quanto é lado. Para mim, teríamos muito mais igrejas do que temos. Certo? Eu defendo essa ideia. Quer abrir uma portinha de um bar ali, colocar um nome na igreja? Põe, mas, por favor, vai pregar a verdade. Vai abrir a Bíblia. Vai levar a Bíblia como remédio para as pessoas, bálsamo. O remédio que é a vida eterna. Não tenho nada contra. Então nós temos que motivar, incentivar mesmo. Abre igreja, põe lá o nome da placa, mas seja sincero, seja fiel, conduza pessoas aos céus. Outra coisa, estou falando aqui de pastores, falsos pastores, e claro, dos verdadeiros pastores. Mas a igreja também, desculpa a franqueza, está doente. Está cheio de gente da igreja, transvestido de ovelha, e não é ovelha coisa nenhuma. Sabe? Quando a gente abre as páginas da Bíblia, nós temos a figura de duas coisas que pertencem a Deus. O pastor, que é Jesus, que é o verdadeiro e o grande pastor, e as ovelhas, que é o rebanho de Deus. Acontece que dentro da igreja hoje tem muitos falsos pastores que são lobos vestidos em pele de cordeiro de ovelha, mas também tem muita ovelha que está transvestida de ovelha. Mas lá, ele não é ovelha nenhuma, ele é porco, ele é
ele é cão, cachorro, ele é qualquer outra coisa, ele é cavalo, ele é jumento. Então, é mais ou menos assim, ele é serpente, é cobra, certo? Ele é tudo lá dentro, menos ovelha. Quer dizer, a igreja também está doente. As pessoas vão para a igreja, eu aceito Jesus. Eu, nos meus discursos que eu faço, nas minhas pregações, aqueles que são mais próximos de mim me conhecem. Eu não sou a favor daquele discursinho de aceita Jesus para você ser salvo, não. Porque esse discurso de aceita Jesus e aceita Jesus para ser salvo está levando muita gente para o inferno. O cara vai com historinha de aceito Jesus, eu aceito Jesus, e ele vem lá do mundo cheio dos problemas dele, e ele não se converte, ele vem para dentro da igreja trazendo tudo que ele trouxe da podridão do mundo, ele traz para dentro da igreja. É por isso que nós temos dentro da igreja hoje gente que fala mal dos outros, tem a língua grande, gente que não é convertido, gente que está lá só para mal intencionado. Hoje, dentro de igreja, é comum você ver membro ameaçando matar membro, membro pegar arma para matar membro, pegar faca para matar membro. Adultério dentro de igreja está assim, ó, tá cheio, tá? Tudo lá transvestido de cordeiro, mas tudo lobo. Gente prostituído lá dentro, se prostituindo dentro de igreja. Por quê? Dentro da igreja é mais fácil você se esconder. É gente que está doente da mente, gente está doente do caráter. Você entende o que eu estou falando? Dentro da igreja está cheio de caloteiro, gente que faz negócio e não paga suas dívidas. Tem muito credor que vai na igreja procurar o pastor reclamar de membro que fez negócio sujo com ele e não pagou. Então, você está percebendo como é que está o ser humano? Dentro da própria igreja tem problemas. Porque quando nós vamos fazer um estudo daqui a alguns dias sobre o plano de Deus financeiro para que a ovelha, para que você e a igreja de Deus viva saudável. Mas nós vamos fazer esse estudo. Mas tem gente dentro de igreja que reclama do pastor, dentro de igreja, crente, batizado, que reclama do dízimo, de oferta, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não é pactuante, ele não ajuda em nada. Ele é um sanguessuga, sabe? Ele é um sanguessuga. E ele está ainda ali para abrir a boca e ver os defeitos, que isso e aquilo não é do jeito que ele quer. Então, o contexto de igreja hoje está desvirtuado. Resumindo, coloca tudo na panela e mexe assim, ó. A raça humana, nós estamos doentes. E aí eu vou dizer um negócio para você. Ainda bem que existem os pastores que lidam com a fé. Mas eu oro para que Deus me abençoe. E abençoe aos verdadeiros pastores. E eu estou falando pastor aqui, não é só o pastor de título que tem o PR no nome, como eu e tantos outros que sei que têm faculdades, que estudam para isso. Faz faculdade de teologia, tá? Se esmera em aprender para poder cuidar bem do rebanho. Estou falando desse grupo. Deus tem que dar poder, que é para a gente conduzir um povo aos céus. Tudo bem que para ser pastor, você não precisa fazer teologia. Mas se você puder se preparar, isso é zelo para com a obra de Deus. Então vá para uma faculdade, estude, faça teologia, pesquise, para que você e eu possamos tratar zelosamente das coisas de Deus. Mas é claro que há muitas pessoas que às vezes não têm nem estudo, mas são zelosos, são sábios. Pega a Bíblia assim, dá um banho em muito pastor que tem por aí, que não tem poder nenhum quando abre a Bíblia. E tem muita gente simples dentro da igreja que são verdadeiras ovelhas e verdadeiros pastores. Porque se entregam nas mãos de Deus, são saudáveis da fé e da mente e sabem transmitir a palavra de Deus. Desculpe minha franqueza, eu teria que falar isso. Aliás, é um tema que eu vou voltar a falar outras vezes, tá? Hoje nós temos, no mundo moderno, no século XXI, uma outra clientela de igreja. Tá? Hoje as pessoas procuram igreja igual restaurante. Não tem um restaurante self-service, tem lá todo tipo de comida e as pessoas vão lá se servir? Dentro de igreja, a clientela é a mesma coisa. A igreja self-service. A fé virou um esquema de self-service. Eu vou para a igreja, eu estou lá, eu só vou ficar nessa igreja se isso me agradar. Se não me agradar, eu já estou fora, estou noutra. Na igreja está cheia de gente assim. Quer ver uma outra coisa? Terceirização da fé. É uma clientela
que existe hoje dentro de igreja. Terceirizaram a fé. É comum você encontrar discursos. Ah, eu saí da igreja porque o pastor não me visitou. Ah, eu saí da igreja porque o pastor não deu confiança para mim. Ah, eu saí da igreja porque o pastor só sabe pedir dinheiro para fazer isso e aquilo. Está dentro de igreja hoje. Perdeu-se aquela essência. Você pegava aí no século XX, até metade do século XX, até os idos dos anos 70, 80, no século XX, você via pregadores subirem ao púlpito e eles apelavam para o coração do pecador, que ele precisava de Jesus, que o sangue de Jesus o libertava. Ele tocava na alma do pecador. Hoje as pessoas não, elas não são mais para isso. Tá? Ele vai para a igreja, os fiéis, ele quer um tipo de música. Se não for a música que agrada para ele, aquela igreja não serve. Sermões. Os dois lados hoje estão pecando dentro de igreja. Muitos pregadores não pregam sermões, pregam palestras de autoajuda. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem muita gente ocupando o púlpito de igreja com o nome de pastor que não prega sermão, não prega Jesus, não prega salvação, não prega a urgência da volta de Jesus. Prega palestra de autoajuda. Nem sermão não é, é palestra de autoajuda. Por outro lado, a clientela, que são as ovelhas, ele vai atrás da igreja não para ouvir sermão, ele vai para ouvir palestra. Então, ele quer ouvir uma palestra que agrade os ouvidos dele, sabe? Que vai falar dos problemas sociais dele. Então, a igreja de hoje é uma igreja diferente. É uma igreja assim... É a igreja moderna. Mas eu te pergunto, Deus está atrás da igreja moderna ou está atrás daqueles que abram a Bíblia e apresentem a verdade? Resumindo, tudo está doente. Tudo precisa de cura. E a verdadeira cura só vai encontrar no verdadeiro médico. E o verdadeiro médico é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. E quem está aqui para abrir a Bíblia e mostrar que o verdadeiro médico, o grande, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, são os verdadeiros pastores. Portanto, você que me ouve, sendo você adventista ou não, eu peço para você, ore por mim, porque eu oro por você, para que eu consiga levar esse ministério à frente. Eu estou demorando aqui, nesse aspecto, porque eu sei que aqui e acolá, um ou outro vai ouvir, alguns não vão gostar, e eu vou pedir para você, passa essa mensagem que eu estou passando para frente, os teus amigos. Aliás, para todo mundo. Se é crente da igreja, passa para os crentes da igreja, mas passa também para os não crentes. Os não crentes precisam ouvir isso. E os crentes também, tá certo? Então, veja bem, a Bíblia, nós estávamos falando do uso da bebida alcoólica e, de repente, eu falei tanta coisa aqui, né? Então, qual é a outra forma de nós glorificarmos a Deus? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos lá para a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, e leiamos o verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Não esqueça que Coríntios é Novo Testamento, está ali depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí é que vem Romanos, depois de Romanos é que vem a primeira carta a Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim, o apóstolo São Paulo falando, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Está vendo? Fazei tudo para a glória de Deus. Comida, bebida ou qualquer outra coisa. Então, tudo que eu falei aqui está no contexto de 1 Coríntios 10, 31. Eu falei de tanta coisa aqui, é comida, é bebida, é vestuário, tá? Essa questão de vestuário nós vamos falar outros dias aí, tá bom? Que também a doença do ser humano, tá? Questão de vestuário. A parafernália que se usa. Sabe a parafernália? Pinturas, tá? Joias. Não tenho nada contra. Mas a gente precisa se diferenciar do mundo, queridos. A gente precisa se diferenciar do mundo. E aí cabe uma questão de equilíbrio, decência, ser diferente daquilo que o mundo oferece. Tá bem? Então, olha, para você anotar aí, 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que interessa? Interessa só Deus, glorificar a Deus, alegrar a Deus, ter prazer em servir a Deus. Então, Deus quer que nós o glorifiquemos através do nosso estilo de vida. Ele nos criou porque Ele sabe o que é melhor para nós. E tudo aquilo, queridos, eu volto a dizer, se você quiser as respostas, estão aqui, olha. Que você e eu vivamos saudáveis, vivamos para a honra e glória de Deus. Eu desejo sinceramente que a partir de hoje você possa fazer uma reflexão de como tem sido a sua vida, uma introspecção a respeito dos seus pensamentos, seus hábitos de vida. E ore por mim, nós estamos juntos nesse barco. Todo dia eu oro também para vencer coisas ruins que eu tenho tendência a fazer. Eu sou humano e tenho tendências más dentro de mim, mas eu oro a Deus para que Ele desperte em mim as tendências boas. Por isso eu oro por você e conto com as suas orações por mim também. E vamos tomar a decisão hoje, juntos. Você acredita que Deus sabe o que é melhor para você? Eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim. Levante a sua mão se você acredita. Amém. E você quer glorificar a Deus no seu corpo, com aquilo que você come, que você bebe, o teu estilo de vida, qualquer coisa, em qualquer área da vida, então levante a outra mão, porque eu também quero. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos orar? Pai querido, eu sou um homem pecador, assim como esse meu ouvinte também é. Mas nós acreditamos que o Senhor é Deus, e o Senhor fez um plano maravilhoso para nos salvar. Eu sei que o plano está aí. Então, Pai, nos socorre, vem e nos ergue, toma-nos em teus braços poderosos, que o Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre cada ouvinte desta aula, que hoje nós estamos tomando uma decisão, que nós nos colocamos nas tuas mãos para vencer o mal, porque nós queremos ser vencedores em Cristo Jesus. Dá-nos vida, dá-nos saúde, em todos os aspectos da vida, mas principalmente espiritual, que quando o Senhor vier, o Senhor possa achar graça e mercê diante de nós, que nós sejamos agradáveis ao Senhor e que possamos juntos, ó Pai, herdarmos o reino dos céus. Fica conosco, perdoa cada um de nós os nossos pecados, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meu querido. Vamos lá? Vamos à hora da verdade? Não esquecemos, não. Vamos lá, pergunta número 1. O livro de 1 Coríntios compara nosso corpo com o santuário? Sim ou não? Anote aí. Muito bem. Pergunta número 2. Segundo a Bíblia, quando o homem foi criado, ele comia carne? Sim ou não? Essa é fácil, né? Responda aí. Pergunta número 3. Dos animais quadrúpedes, podemos comer somente os que têm escamas e barbatanas? Sim ou não? Fica esperto, fica atento. Pergunta 4. A Bíblia classifica o porco como um animal imundo? Sim ou não? Essa é fácil também, não é? E a pergunta número 5. Segundo a Bíblia, os peixes imundos têm escamas e ruminam? O que você acha? Responda aí. Vamos ver quem respondeu certo agora? Vamos à hora da prova. A prova já passou, vamos ver a nota. Vamos ver a nota de cada um. Pergunta número 1. O livro de 1 Coríntios compara nosso corpo com um santuário? Sim ou não? Sim! Parabéns! Se você acertou, parabéns! Pergunta número 2. Segundo a Bíblia, quando o homem foi criado, ele comia carne? Acertou quem respondeu não. Lembra-se? Deus deixou as frutas, as verduras e os legumes para nós comermos, assim que o homem foi criado. Pergunta número 3. Dos animais quadrúpedes, podemos comer somente os que têm escamas e barbatanas? Sim ou não? Acertou quem disse não, né? Quem tem escama e barbatana é peixe, não é animal quadrúpede. Quadrúpede tem 4 pés, ok? Pergunta número 4. A Bíblia classifica o porco como um animal imundo? Acertou quem disse sim. Vimos bem claramente, o porco é um animal imundo. Muito bem. E a pergunta número 5. Segundo a Bíblia, os peixes imundos têm escamas e ruminam? Sim ou não? Não. Segundo a Bíblia, os peixes imundos não têm escamas e eles também não ruminam, tá?
Meu querido, meu amado, que Deus abençoe você. Estou feliz por ter contado com você hoje na aula. Nós estamos aqui findando a aula de hoje, mas eu espero que, sinceramente, o Espírito Santo do nosso Deus esteja contigo, comigo, e glorifique a Deus no seu corpo. Que todos os dias nós aprendamos a dizer: Senhor, eis aqui os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações te pertencem. Vamos viver assim, que Jesus está voltando. E eu conto com você, eu quero ir para o céu e quero encontrar você lá. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.